Olá, voltando aos nossos vídeos de dicas para resolução de questão no Enem. Meu nome é Celito Maier, trabalho com filosofia, sociologia, produção de texto, redação para o Enem. Então, a gente viu na dica anterior a resolução da questão do ENAD 2005 sobre miscigenação do Gilberto Freire no livro Casa Grande e Senzala. O que diz, o texto inicial? Gilberto Freire, no livro Casa Grande e Senzala, analisa aspectos das relações interraciais no Brasil. Considerando a maneira como esse autor desenvolve, em sua análise, o mito da harmonia entre as três raças que constituíram a nação brasileira, assinale a opção correta. Bom, o texto não me dá muita dica. Quer dizer, ele fala de que Gilberto Freire tem um livro, Casa Grande e Senzala, e que nesse livro ele analisa aspectos das relações interraciais em 2005. Interraciais. 2011, a palavra já vai ser interétnicas. Então, interraciais no Brasil, considerando a maneira como esse autor desenvolve o mito da harmonia. Aqui deu uma deixa. O mito da harmonia entre as três raças. Olha só. Só que, se ele falou o mito da harmonia, eu não sei se a harmonia existe ou se ela é um mito para o autor. Eu fiquei, ficou ambíguo aqui. Então, desenvolve o mito da harmonia. Eu não entendi se ele desenvolve a ideia de que é um mito, a harmonia, ou se é uma harmonia e nós hoje achamos que é um mito. Entende? A dúvida, então, eu não consigo grandes coisas por aqui. Daí eu preciso ir para o texto. E a gente fez a resolução das questões sem olhar o texto. Vamos voltar então na nossa tela anterior e ver como é que isso ficou? Vamos lá. Ok? Vamos ver a próxima tela então. Olha só o que a gente fazia. Veja bem. Analisamos as alternativas e o que a gente percebeu? Que na letra A, ele falava que existe uma harmonia entre os povos, relações pacíficas entre as etnias. Percebeu? Então aqui ele fala convivência pacífica. Na B, ele fala que há uma dissidência e que há um conflito. Na C, ele falava que há uma predominância do branco sobre o negro. Portanto, predominância do branco sobre o negro é conflito, é uma dissidência. D, preconceito racial é o fundamento. Se o fundamento da nossa cultura é o preconceito racial, então é predominância do branco, é conflito. E a E falava que há um desequilíbrio entre as três raças. Se há um desequilíbrio, um predomina sobre o outro. Ou seja, D, E, C e B caminham na mesma direção. E uma vai na contramão. Talvez você nunca tivesse pensado que alguém das ciências sociais pudesse ter feito uma reflexão desse jeito. Vendo portugueses deitando com negras sem preconceito e desenvolver uma reflexão de que o negro ele é um escravo submisso, que o europeu é um bom senhor branco. Como é que alguém podia pensar assim, você imagina? Agora, veja bem, como é que você vai usar isso aqui na sua redação do Enem, por exemplo? Com o tema da intolerância, com o tema do preconceito, com o tema da violência, com o tema da exclusão, com o tema dos estratos sociais, da injustiça social, como é que você pode usar isso? Então, por exemplo, se você sabe que Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, pensa assim, você pode, na sua redação, usar como estratégia argumentativa, assim, por exemplo, na contramão daquilo, ou diferentemente do que Gilberto Freire afirmava em Casa Grande e Senzala, o brasileiro não é marcado pela harmonia pacífica e convivência das etnias, mas sim por um profundo preconceito, por uma violência. Então, você pode usar Gilberto Freire contra, entende? O próprio Gilberto Freire. Você pode usar esse texto na sua argumentação. Então, isso é fundamental. Então, eu convido você a mergulhar nisso. Você quer fazer um bom curso de redação? Quer conhecer um pouco mais sobre isso? Como usar elementos da sociologia nas minhas estratégias argumentativas?
Então, imagina na sua intervenção, lá no quarto parágrafo, final, você fala, por exemplo, uma introdução, lá no final. Introdução no final. Mas é isso mesmo, é a introdução do último parágrafo. No intuito de, ou no objetivo de, ou na contramão disso, ou em busca de uma sociedade inclusiva, né? Com o objetivo de construir uma sociedade verdadeiramente justa, marcada por uma justiça como equidade, é fundamental que nós superemos tal com. Então você pode trabalhar o tempo inteiro com a sociologia em todos os momentos da sua redação. Tá certo? Então, deixo aqui essa dica de hoje e com ela a gente encerra esse momento de dica para resolução de questões. Vamos agora seguir com outras dicas, até para complexificar, até para saber que existem muitas e muitas possibilidades para você ficar mais ainda competente naquilo que você faz. Ou seja, ler, interpretar questões. Tá certo? Então, agora, tem uma outra dica que é fundamental que a gente vai ter que aprender a fazer. Como ler a questão da prova sem ter que voltar a ela. Mas isso é outra dica. Tá? Então, quer acompanhar? Inscreva-se, deixe seu recado, reaja, tá? Estude filosofia, sociologia, acompanhe-nos na preparação do curso de redação, tá certo? Se você nos acompanhar, a gente tem a obrigação de te acompanhar e te tornar competente. Um abraço e até lá, cara.